18h17, estamos de volta a Radar de Notícias, segundo bloco. Temos aqui alguns destaques, algumas reportagens e no terceiro bloco, já, o vereador Laércio Santos, do União Brasil, encerra a nossa semana de entrevistas. Um bate-papo muito bacana, vereador Laércio sempre muito solícito aqui com os convites do Radar de Notícias. Tenho certeza que teremos mais uma grande entrevista pela frente. Bom, você já sabe, a Bia segue aqui comigo, vamos aos destaques. E Bia, temos 3 tópicos para abordar aqui, mas antes de mirarmos a nossa atenção para Guarulhos, vamos diretamente para a capital federal, porque nessa semana um projeto que pode fatalmente, se for promulgado, fatalmente vai mudar no médio e longo prazo a vida do trabalhador, foi aprovado. Trata-se da proposta de emenda à Constituição da escala 6x1, que, se aprovada, acabará com a escala 6x1 e vai gradativamente reduzindo a jornada de trabalho. Aprovada numa comissão do Senado, de forma simbólica, texto de autoria do senador Paulo Paim e relatado pelo senador Rogério Carvalho, os dois da bancada do Partido dos Trabalhadores. Conta mais para a nossa audiência, Bia. Agora, o que acontece... o que precisa ainda acontecer para eventualmente ir para a Câmara e depois para que isso se transforme numa norma aqui no nosso país? Maravilha. Antes de chegar nos próximos passos, eu quero contextualizar do que se trata essa PEC de 6x1. A gente já sabe que ela acaba com essa escala de 6x1, no entanto, o que acontece? Como o André falou, a implementação, colocá-la em prática, será justamente num processo gradativo, será gradual. Hoje, a jornada máxima é de 44 horas semanais. Isso tende a ser reduzido ao longo de 5 anos. Diminui, a princípio, para 40 horas semanais e depois 36 horas semanais, que vai passar a ser o máximo caso a PEC seja promulgada. Hoje, existe essa escala, de 6x1 e com a derrubada dessa escala passaremos então para 5x2. 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso, preferencialmente sábado e domingo. E a promulgação dessa escala não faz nenhum tipo de alteração salarial, isso é importante ter dito. E a justificativa da promulgação, da deliberação, da existência dessa PEC é justamente pensar na vida do trabalhador. A justificativa é justamente que a diminuição de horas trabalhadas aumenta, por exemplo, a presença dos trabalhadores, a satisfação dos trabalhadores em seus trabalhos, em seus postos de emprego. E isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com presença. E, enfim, é justamente o pano de fundo, a justificativa da existência dessa PEC. E agora o que acontece, André? O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora ele passa para a avaliação dos senadores, vai para o plenário do Senado. A partir daí, ele passa para a Câmara dos Deputados e, caso haja alguma alteração, volta para o Senado. Texto ok, tudo aprovado, segue direto para a promulgação. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, não passa pelo presidente Lula, não é preciso que ele sancione. Então, vai direto à promulgação, André. Lembrando só que 2 questões. Para aprovação de uma PEC, nós precisamos de maioria qualificada, 3/5 de cada casa, no caso específico do Senado, 49 senadores, 2 votações, nos 2 casos. E a Bia falou sobre trocar o 6x1 por 5x2, quero só alertar, eu sei que cada lugar tem a sua especificidade, mas já existem países, como por exemplo a Espanha e Portugal, que testam projetos pilotos de escala 4x3. Então veja que o Brasil, ainda que adote o 5x2, ainda está bastante distante de alguns países do mundo. Mas nós vamos seguir acompanhando essa movimentação, mas é um projeto importante porque mexe com o trabalhador brasileiro e por isso é destaque aqui no Radar de Notícias, certo? Só mais um ponto, André, pois que não. Como nós estamos chegando ao fim do semestre legislativo, todos os trâmites, os próximos passos dessa PEC, muito provavelmente só vão acontecer no ano que vem, a partir de fevereiro, quando as atividades retornam. Muito bem, ótima ressalva, Bia. Bom, agora sim, vamos voltar para o noticiário guarulhense. Para fechar o bloco, a gente vai exibir uma reportagem muito bacana sobre esporte, feita pelo Vinícius Tomei, que vai te contar como estão os preparativos para o Flamenguinho de Guarulhos disputar, o Flamengo de Guarulhos, disputar a Copinha.
Eu digo flamenguinho porque eu forma cresci carinhosa, ouvindo isso, mas para muita gente, é pejorativo, então Flamengo de Guarulhos. É pejorativo? Eu achava tão legal o flamenguinho, uma coisa nossa, mas tudo bem, Flamengo Já de ouvi Guarulhos. de gente já ouvi pessoas que acham que é uma forma de menosprezar, então para que eu não seja mal interpretado, Flamengo de Guarulhos. Mas antes, Bia, vamos com uma nota triste, né? Ontem eu e o Léo Notaro falamos aqui sobre mais um tumulto na Câmara de Vereadores e agora este episódio vai para a delegacia. Podemos dizer, portanto, que a Câmara Municipal entra nas páginas policiais. Por quê? Em determinado momento, Beatriz Barbosa, quando a confusão estava acontecendo na galeria, os vereadores Fernanda Curti e Kleber Ribeiro se encontraram por lá. Nós falamos aqui ontem sobre a presença de um indivíduo armado na galeria e foi este caso que motivou uma confusão. Eu acho que mais do que eu narrar o que aconteceu, é melhor exibir o vídeo e aí na sequência a gente volta. Nós tivemos acesso a esse vídeo que a produção vai exibir na sequência, que mostra uma fala, uma resposta, classifique como quiser, do vereador Kleber Ribeiro à vereadora Fernanda Curti. Confira aí. Por gentileza, desculpe, produção, vamos rodar o vídeo. Agora tiver armado aqui. O que é? Se tiver alguém armado aí, o quê? Você quer ver a pistola dele? Quer ver a pistola dele? Ah, pistola. Você tá louco, parceiro? Petista. Me respeita, me chamou de racista, bom. Produção, eu vou pedir para rodar de novo, mas antes, só tentando facilitar a compreensão de todos. No começo do vídeo, a vereadora Fernanda, que aparece de costas com uma vestimenta preta, diz algo mais ou menos assim: se ele estiver armado aqui, não dá para continuar. O vereador Kleber ouve esta afirmação e passa a indagá-la. Se tiver armado, o quê? Você quer ver a pistola dele? Então, vamos rodar de novo, agora com essa contextualização, porque o áudio pode ficar um pouco truncado, para vocês conferirem aí. E o rapaz supostamente armado é o de amarelo, Amarelo, né? isso. Agora tiver armado aqui. O que é? Se tiver alguém armado aí, o quê? Você quer ver a pistola dele? Quer ver a pistola dele? Ah, pistola. Você tá louco, parceiro? Petista. Me respeita, me chamou de racista, Bom, em determinado momento você vê que o vereador profere a seguinte frase: quer ver a pistola aqui, e aponta ali para a sua região genitália. Em razão disso, a vereadora Fernanda Curti procurou as autoridades policiais e eu tive acesso ao boletim de ocorrência que a vereadora fez na Delegacia da Mulher. Nós não vamos exibir, primeiro porque existem dados como CPF e também porque eu acho que a letra ficaria muito pequena. Eu vou ler aqui rapidamente, é um curto relato do que narra o boletim de ocorrência que foi registrado hoje, às 10h58 da manhã. Peço licença aqui para ler rapidamente. Comparece a esta delegacia especializada a vítima, acompanhada do seu advogado, Dr. Leandro Caetano Aoki, já qualificado no feito, informando ser vereadora neste município de Guarulhos. Na data de ontem, 10/12, a declarante participava de uma sessão legislativa na Câmara dos Vereadores, quando o autor, que também é vereador e estava na tribuna, proferiu palavras que deram início a um tumulto. O autor foi juntamente com uma pessoa armada em direção à galeria, onde estavam pessoas assistindo à sessão. A declarante desconhece este rapaz que estava armado, não é servidor daquela casa legislativa e disse ser policial. A declarante então questionou a este rapaz se ele estava armado, e neste momento Kleber se dirigiu à declarante, apontando para a genitália da pessoa armada, dizendo, aspas, você quer ver a pistola dele? Fecha aspas. Em ato contínuo, o autor disse, aspas novamente, quer ver a pistola? Fecha aspas, com as mãos em sua própria genitália. A declarante se sentiu ofendida pelo comportamento do vereador por utilizar de gesto sexista direcionado à declarante, quando esta apenas fazia um questionamento legítimo a respeito do rapaz estar armado ou não, já que ele não é servidor da casa. Neste ato, a vítima apresenta vídeo com a gravação
dos fatos. É um boletim de ocorrência para apurar o suposto crime do Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, do Código Eleitoral, que diz o seguinte: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Boletim registrado no 5º DP de Guarulhos. Portanto, a vereadora Fernanda Curti registrando o boletim de ocorrência por importunação sexual pelo fato do vereador Kleber Ribeiro ter se dirigido a ela com a frase "quer ver a pistola" e apontando para sua própria genitália. Em face desse caso, por dever de ofício, eu procurei o mandato do vereador Kleber Ribeiro, óbvio. A gente tem que dar o direito a todos se manifestarem. Conversei diretamente com o chefe de gabinete do vereador Kleber, o advogado Matheus Pérez, e pedi para que ele nos enviasse um posicionamento e lhes deixei à vontade para enviar por áudio, vídeo ou nota. E eu tenho aqui uma extensa nota, eu peço mais uma vez licença para ler a íntegra dessa nota, para que fique feito aqui o registro do posicionamento do vereador Kleber Ribeiro. Vamos lá. Nota oficial, vereador Kleber Ribeiro. O vereador Kleber Ribeiro repudia com veemência as acusações formuladas pela vereadora Fernanda Curti, que registrou o boletim de ocorrência por suposta importunação sexual. Tais afirmações são completamente falsas, descontextualizadas e carecem de qualquer suporte fático. É imprescindível lembrar que a vereadora Fernanda Curti possui um longo histórico de ataques pessoais contra o parlamentar. Nas últimas sessões, chegou ao absurdo de declarar em plenário que o irmão do vereador seria, aspas, maconheiro, fecha aspas, o que jamais correspondeu à verdade. A vereadora sequer identificou corretamente quem era o irmão mencionado e ainda fez falsa imputação contra o menor de idade. Por tais condutas, ela responde civilmente nos autos do processo, número extenso aqui, 40.20.213.2025.826.0224, em tramitação na 5ª Vara Civil de Guarulhos. Além disso, há inquéritos e denúncias no Ministério Público envolvendo a atuação da vereadora, especialmente por constantemente levar militantes ligados a ela à Câmara Municipal para perseguir, afrontar e incitar tumulto contra o mandato do vereador Kleber Ribeiro. Recorde-se o episódio em que estudantes da Unifesp, mobilizados por ela, divulgaram mensagens via WhatsApp afirmando que invadiriam e matariam o vereador. Fato gravíssimo já encaminhado às autoridades. No episódio da sessão de ontem, a vereadora novamente distorce a realidade ao afirmar que teria ocorrido importunação sexual. O que houve foi que ela e seus assessores alegaram que uma pessoa na galeria estaria armada, induzindo pânico e confusão. Contestando essa narrativa absurda, o parlamentar questionou e demonstrou que se tratava de mais uma inverdade. De forma maliciosa, a vereadora agora tenta converter esse contexto em algo que jamais ocorreu. Durante o tumulto, como de costume, militantes levados pela vereadora insultaram e desrespeitaram vereadores, especialmente o vereador Kleber, com xingamentos, chamando-o de nazista e fascista, além de realizarem gestos obscenos em afronta ao decoro do plenário. Diante desse histórico, reafirma-se que as alegações apresentadas pela vereadora Fernanda Curti não possuem credibilidade. Sua atuação tem sido marcada por mentiras, distorções e atitudes dissimuladas, voltadas não só contra o vereador Kleber Ribeiro, mas contra diversos parlamentares. O vereador, peço licença aqui, o vereador mantém absoluta tranquilidade quanto à apuração dos fatos. Nunca praticou nem praticaria qualquer ato de importunação sexual, sendo um homem de princípios, com um relacionamento abençoado por Deus com sua noiva e cuja vida pública e privada sempre foi pautada pela moralidade e pelo respeito. Repudia-se, portanto, de forma categórica esta tentativa de criar uma narrativa criminosa e fantasiosa para ataque político. Todas as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas para restabelecer a verdade. Vereador Kleber Ribeiro, Câmara Municipal de Guarulhos. Portanto, está aí registrado o que diz a vereadora Fernanda num boletim de ocorrência, está registrado na íntegra o que alega o vereador, o que escreve o vereador Kleber Ribeiro através de nota oficial. Agora cabe a quem nos acompanha formar o seu juízo de valor, se era caso para boletim de ocorrência, se o vereador Kleber tem razão, se a vereadora Fernanda tem razão.
A única questão aqui, sem juízo de valor, apenas informação. Ontem à tarde, depois do episódio em que passou a circular a informação de que um homem estaria armado numa galeria, um GCM que estava no plenário conversou com o nosso Léo Notaro sob a condição de anonimato, pediu para não ser identificado e disse que o rapaz de amarelo que aparece no vídeo confirmou que estaria portando uma arma no plenário. Na nota que eu acabei de ler, o vereador Kleber contesta isso e diz que não é verdade que o rapaz, estava armado. Aí fica também para a apreciação de cada um. Só estou aqui trazendo a informação sem dizer, não estou dizendo que a nota do vereador não corresponde à verdade. Estou passando apenas o que nos foi dito por um vereador, por um GCM, me desculpem, que acompanhou a ocorrência. Seja como for, é triste saber que a Câmara de Vereadores vai vir a notícia por esse assunto. Temos um orçamento a votar e as imagens que circulam pela cidade são essas que vocês acabaram de ver. Bia, evidentemente não vou lhe colocar na situação indelicada e indecorosa de comentar tais condutas, até em respeito a você. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a reportagem do nosso repórter Vinícius Tomei, agora para falar de coisa boa. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a preparação do Flamengo para a próxima edição do principal e maior torneio de base do mundo. Confira a reportagem do Vinícius Tomei, não sem antes de agradecer a Bia, que num futuro breve voltará a essa bancada, eu tenho certeza, não deixará nossa audiência com saudade. E depois da reportagem a gente emenda no comercial e quando voltarmos, Laércio Sandes na bancada do Radar de Notícias. Confira a reportagem e nós voltamos já. Estamos no estádio Antônio Soares de Oliveira, aqui em Guarulhos, casa do Flamengo e casa também do grupo 28 da Copinha 2026. Hoje o Radar de Notícias veio aqui ver de perto como a equipe guarulhense está se preparando para a maior competição de base do Brasil e do mundo. No dia 25 de novembro, a Federação Paulista sorteou o grupo da Copinha 2026. E Guarulhos novamente virou destaque no mapa do futebol de base. A cidade será a sede do grupo 28, reunindo Flamengo, Vitória, Capivariana e Rio Branco. Pelo novo regulamento da federação, cada município pode ter apenas um representante. Isso coloca o Flamengo Guarulhos como o único responsável por defender a cidade na maior competição de base do país. Bem super tradicional a cidade de Guarulhos, a casa do nosso Flamengo de Guarulhos, que vai receber o Vitória, Capivariano e o Rio Branco. Essa responsabilidade que virou marcos históricos na história do clube e da cidade. Em 2014, o Flamengo protagonizou um dos maiores jogos da história da Copinha, ao eliminar o Palmeiras por 4-3. Antes de cair para o Internacional nas oitavas de final. E em 2025, 11 anos depois, Guarulhos reviveu aquela energia. Estádio lotado, clima de decisão e uma campanha intensa, que terminou no frenético 5-3 contra o Vasco, caindo também nas oitavas, igualando a melhor campanha de 2014. O sarrafo subiu e a expectativa para 2026 também. Na verdade, depois de uma campanha histórica como em 2025, a nossa responsabilidade acaba aumentando, né? Então a gente vem preparado, mantivemos uma base do ano passado, como a gente falou, fizemos uma mescla de time jovem, que é importante para a gente negociar, mas mantivemos uma base mais experiente, porque, como falou, muda um pouco o projeto, aumenta a responsabilidade. A preparação para essa nova Copinha passa por uma mudança fundamental, o fim das equipes improvisadas. Por muitos anos, o Flamengo montava elencos às pressas, com jogadores emprestados apenas para a competição. Hoje, essa realidade ficou no passado. O clube chega à sua segunda edição com base própria, estruturada, formando atletas do Sub-11 ao Sub-20, dentro da mesma metodologia e visão de jogo. Esse processo de ter a base própria é muito importante, é um processo de longo prazo, né? Mas assim, a gente começa a ver resultado já. Vão ter meninos na Copinha 2010, 2009, Sub-15, Sub-17, que estão transitando aqui dentro desde o Sub-14. Então assim, esse é um processo de longo prazo, é difícil, não sei o quê, mas assim, já começa a dar frutos que a gente antes não tinha, com essa terceirização. De outra forma, o menino joga um campeonato aqui e acaba não permanecendo, entendeu? É mais difícil. Mas por trás do estádio cheio em janeiro, existe um clube que trabalha no limite o ano inteiro. O Flamengo Guarulhos se sustenta praticamente de forma independente. Mantém alojamento, alimentação, comissão técnica, categorias menores, fisioterapia, psicologia, viagens e calendário de competições. A Copinha é vitrine. O trabalho que sustenta essa vitrine dura 12 meses.
A boa campanha de 2025 colocou o Flamengo em outro patamar de visibilidade, atraindo a atenção de clubes e empresários. O desafio agora é equilibrar o sonho dos atletas com a necessidade de manter um elenco forte para disputar toda a temporada, especialmente o Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão. O Flamengo está numa visibilidade boa. Se você forçar para fazer negócio, você acaba fazendo um monte de negócio, mas negócios que às vezes a pessoa vai e não volta, não é um grande negócio. Então a gente vai ter bastante cuidado, mas a gente tem que ter esse cuidado de manter uma base para o próximo ano, até porque a gente disputa o Campeonato Paulista agora, o Sub-20 da primeira divisão, é um campeonato forte, e se a gente não tiver cuidado, o outro ano a gente passa apertado, entendeu? Dentro de campo, 2026 marca o retorno do técnico Alisson ao comando do Sub-20. Ele conhece o clube, conhece a base e herda o legado deixado pela última campanha. A missão é transformar continuidade em competitividade. Cara, eu acho que toda vez que você anda um pouquinho a mais, sobe o sarrafo, assim, do jeito que subiu aqui nosso grupo na Copinha, eu acho que beneficia o clube, beneficia os atletas. Eu acho que pensar em querer fazer mais do que foi feito, eu acho que é sempre melhor do que você pensar em não repetir feitos que foram ruins. Então, o pessoal que fez a Copinha de 2025 aqui tá de parabéns, foi maravilhoso, deixou um legado aqui para nós, e eu me sinto na responsabilidade como os atletas de tentar fazer igual ou melhor. O caminho até o mata-mata não será simples. O grupo 28 é considerado um dos mais equilibrados da Copa São Paulo, reunindo escolas diferentes de jogo e equipes que chegam forte para a disputa. Cada ponto faz a diferença. Cara, é uma das chaves mais equilibradas, né, da Copinha. Os 4 times são bons times que esse ano performou bem. Vitória dispensa comentários. O Rio Claro a gente já viu todos os resultados que foram feitos lá, em outros campeonatos também. O Capivariano, um time de A2 que também tem uma base forte, e o Flamengo também, que hoje tem um seu respeito não só pela Copinha, mas pelos resultados que foram gerando aí durante alguns anos na base. Além disso, a Copinha não é apenas técnica ou tática, é mental. É a maior vitrine de base do mundo. Para muitos atletas é o primeiro grande público, o primeiro contato com dezenas de olheiros. Pressão, ansiedade e expectativa fazem parte do jogo. Tentar tirar essa ansiedade deles, essa pressão deles, deixar eles o mais leve possível para desfrutar desse momento que quem já esteve na Copinha, quem já jogou, sabe que é um momento único. E tudo isso acontece em um ambiente único. Em Guarulhos, a Copinha tem alma própria. O Ninho do Corvo se transforma em um caldeirão, com barulho, vibração e uma cidade inteira empurrando o seu único representante. Jogar aqui é diferente, e quem vem de fora sabe disso. Pessoas e os times que vieram aqui vai saber que aqui é o Flamengo de Guarulhos, aqui é o lugar onde as pessoas sabem que é o caldeirão de verdade. O Flamengo estreia entre os dias 3 e 4 de janeiro. E mais uma vez a cidade deve lotar o estádio Antônio Soares de Oliveira. Mas dentro do clube existe uma certeza. O apoio que explode em janeiro precisa atravessar toda a temporada, porque Guarulhos é parte do Flamengo e o Flamengo é parte da cidade. Para acompanhar tudo sobre a Copinha 2026 em Guarulhos, siga o Radar de Notícias e o Radar de Guarulhos.